Olá, hoje vamos falar um pouco sobre agendamentos no Proteus 11. O conteúdo desse vídeo é um complemento para 2 artigos do site da Academia RP. Estou deixando os links na descrição do vídeo para quem estiver interessado em pegar os exemplos de código. Uma rotina agendada é executada sem a interferência do usuário, e em horários ou periodicidades pré-definidas pelo seu desenvolvedor. Bons exemplos de rotina em agendamento são o envio de relatórios por e-mail para usuários, clientes ou fornecedores, a importação ou exportação de registros da base de dados usando como meio de comunicação arquivos disponibilizados em uma pasta do servidor, excluir registros de uma tabela temporária, entre outros. Para executar uma rotina agendada no Proteus, é necessário que o seu servidor esteja configurado para verificar os agendamentos periodicamente, como esse exemplo de configuração no AppServer INI. Vamos agora dar uma olhada no nosso fonte de exemplo. Nesse momento, o nosso fonte não recebe nenhum parâmetro e imprime uma vez o texto funcionou. Agora vamos abrir o configurador e cadastrar um agendamento. Vou utilizar a estrutura do agente de execução já criado anteriormente e que pode ser visto no primeiro artigo sobre agendamento. Clico em incluir. Preencho o campo rotina com o texto U_X Coloco a hora de execução para alguns minutos à frente. Seleciono a empresa e filial. Preencho o módulo e confirmo. A informação do módulo é importante, pois o sistema irá utilizar uma licença desse módulo quando a rotina for executada. Agora vamos pular diretamente para a execução. O horário que cadastramos era 13h33. E a rotina é executada através do agendamento e imprime o texto funcionou. Vamos agora começar a passar parâmetros para o nosso agendamento. Primeiro, eu vou alterar a chamada da rotina para receber 3 parâmetros. Código da empresa, código da filial e o texto que será impresso. Agora, com o cadastro do agendamento feito, vou alterar a rotina para receber esses parâmetros. A chamada da função recebe esses parâmetros dentro de um array, ou seja, os 3 parâmetros que enviamos entrarão na nossa função na posição 1, 2 e 3 do array aParâmetros. Dentro do código da rotina, vamos colocar uma seção de preparação de ambiente e, no momento da impressão do texto, vamos utilizar a posição 3 do array. Que é o texto que passamos no agendamento. A posição 1 continha o código da empresa, a posição 2 continha o código da filial e a posição 3 continha o texto.
Vamos compilar esse fonte e aguardar a execução do agendamento. Vamos dar uma olhada no nosso console. Pronto. E a rotina agendada executa a impressão do texto que parametrizamos no configurador. A preparação de ambiente que colocamos no código anteriormente serve para simular os processos de inicialização que o Proteus executa logo após informarmos a database, a empresa, filial e módulo nessa tela. Quando isso acontece, o sistema alimenta algumas variáveis públicas que serão utilizadas internamente em diversas funções e abre os dicionários de dados. É assim que o sistema sabe diferenciar os campos, índices, tabelas, parâmetros e outros itens entre as empresas quando abrimos uma rotina. Tudo isso transparente sem que o usuário saiba. Porém, quando executamos uma rotina agendada dessa forma como estamos fazendo, o sistema não prepara o ambiente, e quando vamos executar algumas funções em nosso código, podemos encontrar alguns erros. Esses erros ocorrem porque essas funções trabalham supondo que os dicionários de dados estejam abertos corretamente e que as variáveis estejam definidas. Quando utilizamos os comandos que colocamos no código, nós simulamos a preparação do ambiente e evitamos esses erros. Esse tipo de código é extremamente comum, desde as versões anteriores do Proteus. Atualmente, na versão 11, existe outra forma de inicializar uma rotina agendada e que dispensa a preparação do ambiente, mas falaremos disso mais para frente. Vou alterar o código para permitir que o usuário influencie o resultado da rotina através dos parâmetros enviados. Vou colocar a impressão de dois textos diferentes, dependendo do parâmetro recebido. Agora, quando o usuário passar no parâmetro 3, o número 1, será impresso o texto nova versão. Quando ele passar qualquer outro valor, será impresso o texto funcionou. Essa é uma alteração pequena, mas serve como exemplo para qualquer outro tipo de alteração que quisermos fazer em nosso código, dependendo de um parâmetro recebido no agendamento. Vou criar dois agendamentos diferentes. Um passando o parâmetro 1 na terceira posição e o outro passando o parâmetro 2. Vou colocar uma diferença de 1 minuto entre eles. Vou compilar o nosso código-fonte. E vou pular a execução do vídeo até a impressão dos dois textos. Como podemos ver,
os nossos agendamentos foram executados corretamente, imprimindo o texto nova versão na primeira execução e o texto funcionou na segunda execução. Isso atende os parâmetros enviados. Na primeira execução, enviamos o parâmetro 1, portanto, a impressão nova versão. Na segunda execução, enviamos o parâmetro 2, portanto, o texto funcionou. Bom, agora vamos voltar ao que eu mencionei anteriormente de não precisar preparar um ambiente de execução. Com o Proteus 11, é possível enxergar os parâmetros necessários para uma rotina no botão Parâmetros, ao lado da chamada da função. Porém, para que isso funcione, é necessário implementar em seu código uma função estática. Dá para entender um pouco mais como esse código funciona através de um link do TDN. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo para vocês verem também. No TDN tem um exemplo de como isso funciona. Basicamente, o sistema irá utilizar um filtro definido no SX1 como se fosse um relatório e irá exibir uma tela de pergunte no momento que estiver criando o agendamento no sistema. Os parâmetros que estiverem preenchidos serão utilizados no momento da execução da rotina. É necessário que o nosso código satisfaça alguns pré-requisitos para isso. O nome do arquivo de código-fonte tem que ter o nome da nossa função principal. Não iremos mais passar os parâmetros dentro dos parênteses na chamada da função e não será mais necessário o prepare environment. Já realizei alguns testes dessa forma e funciona. O que acontece é que a tela de parâmetros é gatilhada no campo de chamada da função e após isso você vai ter que alterar a implementação da sua rotina para utilizar variáveis mvpar ao invés de posições em um vetor e vai ter que fazer uma chamada de um pergunte no início do processamento. A nossa rotina ficaria assim. Eu comentei a linha de prepare environment, coloquei um pergunte passando o parâmetro falso, criei um pergunte no SX1, alterei os parâmetros utilizados para utilizar variáveis mvpar e implementei a função estática responsável pelo preenchimento dos parâmetros. Porém, pessoalmente, eu vejo algumas vantagens e desvantagens nessa abordagem. A vantagem mais notável é que você pode passar vários parâmetros para sua função utilizando um filtro, coisa que você não consegue fazer com uma chamada de função que tem um limite de caracteres no campo na tela do configurador. Como desvantagem, há a necessidade de criar um grupo de perguntas no SX1, que pode ser feito manualmente, e se houverem muitos parâmetros isso pode ser um problema, ou você pode utilizar a rotina ajusta SX1. Você também é obrigado a alterar o seu código legado para utilizar uma função pergunte e parâmetros mvpar. Acredito que, para rotinas simples, modulares e com poucos parâmetros, as vantagens não superam as desvantagens, e nesse caso, acredito que a forma antiga de passar parâmetros seja mais vantajosa. Bom, por hoje é isso. Esse vídeo serve de exemplo para demonstrar como criar um agendamento no TOTOS Proteus 11. Além disso, serve também como atualização para quem precisa aprender a nova forma de agendamento, ou seja, quem já estava acostumado com o cadastro de agendamentos no dicionário SXM. Se gostou do conteúdo, deixa um joinha e se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Um abraço e até logo!